A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura, aleluia, para a glória de Deus. Nesse 2 de março, nós vamos meditar em Números capítulo 26 e capítulo 27, e vamos iniciar Marcos 8, aleluia, do versículo 1 ao versículo 21. Essa é a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Números 26, a segunda contagem do povo. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas, de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoque, Palu, Erezon e Carme. Desses grupos de família foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe, os filhos Menuel, Datã e Abirã. Datã e Abirã foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão, aleluia, e se juntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, aleluia, e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens. Isso serviu como um aviso para o povo, mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de famílias de Menuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de família foram cortados 22.200 homens. A tribo de Gade e os grupos de famílias de Zefon, Ang, Suni, 11, Eri, Arode e Areli. Desses grupos de família foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos de famílias de Selá e Pérez, Ezon e Amul, 2 filhos de Judá, isto é, Eri, Onã, havia morrido em Canaã. Desses grupos de família foram contados 76.500 homens. A tribo de Esacar, os grupos de família de Tolá, Pulva, Jassube e Siron. Desses grupos de família foram cortados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de família de Zered, Elon e Jael. Esses grupos de família foram cortados 70.500 homens. Até as tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Maquim, filho de Manassés, era pai de Gileade, e os seguintes grupos de famílias são descendentes de Gileade. Os grupos de famílias de Elezé, Eleque, Arizel, Siquém, Semida, Efé, Zelofeate, filho de Efé, não tinha filho, somente filha. O nome das filhas de Zelefoate eram Macla e Noa, Ogla, Milca e Tisa. Esses grupos de família foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Bequé e Tan. O grupo de família de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de família foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim,
os grupos de famílias de Belá, Asbel, Airã, Zufã e Ufã. Os grupos de famílias de Arde e Anã eram descendentes de Belá. Desses grupos de família foram contados 45.600 homens. E da tribo de Dan, o grupo de família de Suã, que tinha 74.400 homens. A tribo de Azé e os grupos de famílias de Irma, Isvi e Berias. Os grupos de família de Herbe e Malquiel são descendentes de Beria. A filha de Azé se chama Sera. Desses grupos de família foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jazeel, Guni, Jezé e Silém. Desses grupos de família foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas, que era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas, divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. Os levitas. A tribo de Levi era formada pelos grupos de família de Gersom, Coate, Merari, os grupos de famílias de Labim, Hebron, aleluia, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Arrão. A mulher de Arrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido, aleluia, glória a Deus. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Arão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Louvado seja o nome do Senhor. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Nadab e Abiú foram mortos. Aleluia. Morreram quando ofereceram a Deus, o Senhor, o fogo que não era sagrado. Aleluia. Foram contados 23.000 levitas. Aleluia. Do sexo masculino. Glória seja dado o nome do Senhor. De 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés pelo o sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que da primeira contagem dos israelitas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não havia nenhum que tinha sido contado por Moisés pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem, os israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam, aleluia, no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. As filhas de Zelofeade. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Malca, Noa, Oglã, Milca e Tisa. Era filhas de Zelofeade e descendente diretas de Efé, Gileade, Maquim, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Eles não estavam entre os seguidores de Corá.
que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso Pai desapareça do meio do seu grupo de família, só porque não teve nenhum filho homem. Deu uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofaiate estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando o homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. Se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos filhos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer essa lei, como eu, Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. Josué, o novo líder do povo. O Senhor Deus disse a Moisés: suba a esta terra de Abarim e veja a terra que eu estou dando aos israelitas. Depois de ter a visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Sim, quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá. Vocês não quiseram reconhecer diante dele o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Gade, no deserto de Sim. Então Moisés disse o seguinte: o Senhor Deus, que dá vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo à batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as suas mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. E ali você apresentará, aleluia, como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que ele ensine a minha vontade por meio, aleluia, de Urim do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo que tiverem de fazer. Moisés obedeceu à ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, como o Senhor havia ordenado. Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Marcos, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 8, do 1 ao 21. Glória a Deus. Aleluia. Jesus alimenta outra multidão. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Com eles não tinha nada para comer. Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Aí Jesus mandou o povo se sentar no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então partiu e entregou os discípulos, e os discípulos distribuíram o povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora
e logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmácia. Aleluia. Os fariseus pedem um milagre. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele. Por isso, aleluia, pediram que fizesse um milagre para mostrar o seu poder que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Uma versão diz sinal. Eu afirmo a vocês, isto é verdade, nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora e subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Igreja. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: fiquem alertas e tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não tem pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem, não entendem o que eu disse? Porque são tão duros para entender as coisas. Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvido e não escutam. Não lembraram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entenderam? Essa foi a nossa leitura de hoje, para a glória de Deus. Que possamos ler e crer